Olá pessoal, voltamos então, vamos dar sequência aqui no nosso curso de resolução de questões da Fundação Carlos Chagas. Dê uma olhadinha comigo aí no nosso próximo enunciado, veja o que os examinadores da FCC colocaram. Essa provinha que está aí foi aplicada no mês de julho de 2016, foi prova para o cargo de auxiliar administrativo. E aí eles disseram o seguinte: com 15 máquinas de asfaltar ruas, a prefeitura de uma cidade pode terminar a obra que pretende fazer em exatos 42 dias de trabalho. O prefeito pretende diminuir esse prazo e está disposto a trazer mais máquinas, além das 15 máquinas disponíveis para executarem essa obra em 35 dias. O número de máquinas que o prefeito precisará acrescentar para conseguir o seu intento é igual a... E aí vem aqui então essas alternativas, 5, 9, 4, 3 ou 7. Bom, trata-se, portanto, de uma questão de regra de 3 e uma questão de regra de 3 simples. Por que é uma questão de regra de 3 simples? Porque nós temos aqui a presença de apenas duas grandezas. Lembrem-se, o que são grandezas? Grandezas vão ser todos aqueles valores que nós vamos tentar de alguma forma estimar, calcular, mensurar. Então aqui, as grandezas que nós temos, vejam se vocês concordam, são máquinas. E temos também a grandeza o quê? A grandeza tempo. Então aqui, eu vou colocar para vocês, olha, máquinas e o tempo. Então vai ficar assim, olha. Eu tenho 15 máquinas e aí, de acordo com o enunciado, com essas 15 máquinas, a prefeitura anunciou que conseguiria fazer a obra em exatos 42 dias de trabalho. Então está aqui. Bom, só que o prefeito pretende diminuir este prazo e está disposto a trazer mais máquinas além das 15 que já estão disponíveis. Só que ele quer que então a obra seja feita em 35 dias. Então a gente vai colocar aqui, olha, o nosso tempo em dias igual a 35. E aí eu quero saber, então, qual que é o número de máquinas necessário. Bom, nós sabemos que nas questões que envolvem regra de 3, seja simples ou mesmo a regra de 3 composta, o mais importante é a gente saber qual que é a relação que existe entre as grandezas. Como eu sempre faço, eu vou definir a grandeza que tem o x como sendo a minha referência. E vou sempre colocar uma setinha para cima, dando a entender que esta grandeza vai aumentar. Obviamente, a setinha é algo opcional. Se você já alguma vez ouviu dizer que não é necessário você trabalhar com as setinhas para resolver uma questão de regra de 3 simples ou regra de 3 composta, essa informação está completamente correta, você realmente não precisa da seta. Mas eu sempre falo que a setinha aqui ela tem muito mais um sentido de apoio psicológico. E eu também vou sempre definir que a grandeza que tem o x vai ficar para cima por uma questão de organização, por uma questão de padronização do raciocínio. Você não necessariamente tem que fazer dessa forma. Mas fazendo desse jeito, qual seria então o raciocínio para esse exercício? A gente teria que imaginar o seguinte: qual que é a relação que existe entre máquinas e tempo? Quanto maior for o número de máquinas que eu tenho, o que acontece com o tempo que eu gasto para executar a tarefa? Veja se você concorda comigo. Quanto maior for o número de máquinas, menor será o quê? Menor será o tempo. Se eu entendo, portanto, que uma grandeza aumenta e a outra diminui de forma proporcional, é porque essas duas grandezas, então, elas são classificadas como grandezas inversamente proporcionais. E por que eu falo para vocês que a questão da seta é opcional? E outra, por que a setinha não tem que ficar para cima? Eu poderia ter colocado a minha setinha para baixo. De qualquer maneira, o raciocínio não mudaria. Vejam, se eu imaginar, ao contrário, que por algum motivo a prefeitura precisa diminuir o número de máquinas. Se essa prefeitura tivesse um número menor de máquinas trabalhando, o que aconteceria com o tempo que seria necessário para se executar a tarefa? Com certeza o quê? Aumentaria. Perceberam que, de qualquer maneira, a relação de proporcionalidade se mantém? Porque elas continuam sendo inversas. Se uma diminui, se a quantidade de máquinas diminui, mas se o tempo, consequentemente, aumenta, isso faz com que elas sejam grandezas inversamente proporcionais. Da mesma forma que nós vimos, se o número de máquinas aumenta, o tempo diminui. De um jeito ou de outro, você sempre vai perceber que as grandezas vão em caminhos opostos. Isso é o que interessa.
Escute bem, é isso que me interessa numa questão de regra de 3. Saber qual é a relação de proporcionalidade entre as grandezas. Vocês estão vendo que em momento algum eu observei os números? Eu não falei para vocês assim, olha, eu vou aumentar, vou passar de 15 máquinas para 20 máquinas, de 15 máquinas para 40 máquinas, nada. Eu não preciso olhar para os números e digo mais, não é nem interessante que você olhe para os números. É fundamental que vocês percebam que essa seta ficou para baixo, não pelo fato de que de 42 passando para 35 eu diminuo os valores, não tem nada a ver com isso. A setinha ficou para baixo porque a grandeza tempo vai num sentido contrário ao que eu estabeleci para máquinas. Vejam, se eu tivesse estabelecido que o meu número de máquinas iria diminuir, a minha setinha ficaria para cima e, no entanto, eu estaria passando de 42 para 35 do mesmo jeito. É por isso que muitos alunos, às vezes, não entendem essa historinha das setas, né? Ah, Bruno, mas eu não entendi por que a setinha ficou para cima se de 42 eu estou indo para 35, de 42 para 35 eu não estou diminuindo? Nada tem a ver com os valores. Isso é uma coisa que eu vou bater muito na tecla com vocês ao longo dessas aulas, porque a gente tem que entender que o mais importante é a relação entre as grandezas. Vejam, vou dar uma dica para vocês aqui bem direta. Se vocês perceberem que nós temos uma questão de regra de 3 simples, ou seja, se vocês perceberem que nós temos uma questão com apenas 2 grandezas, e se além disso as grandezas forem inversamente proporcionais, você vai guardar para mim que você pode multiplicar os valores em linha. Ah, mas eu aprendi que eu multiplico cruzado quando a questão é de regra de 3. Deixa eu te explicar. Você só multiplica cruzado quando as grandezas são diretamente proporcionais. Se achar que deve, anote aí no seu material. Numa questão de regra de 3 simples, a gente só multiplica cruzado se eu tiver a certeza de que as grandezas são diretamente proporcionais, ou seja, se eu tiver a certeza de que elas vão sempre no mesmo sentido. À medida que uma aumenta, a outra também aumenta, à medida que uma diminui, a outra também diminui. Se nós tivermos esse raciocínio, a questão será de regra de 3 simples com multiplicação cruzada. Do contrário, se for como nós tivemos aqui, uma aumenta e a outra diminui, uma diminui e a outra aumenta, você pode multiplicar direto em linha. Bruno, mas eu aprendi que eu posso manter uma e inverter a outra. Também está certo. Se você, porventura, entendeu que você poderia chegar ao valor do x fazendo 15 sobre x, então percebam que eu teria que manter a primeira, né? Ou poderia manter a primeira, 15 sobre x, e 35 sobre 42. Pode colocar. 15 sobre x igual a 35 sobre 42, está valendo. 15 sobre x, aliás, x sobre 15, você poderia inverter a primeira e manter a segunda. Também está valendo. Você pode colocar para mim x sobre 15 igual a 42 sobre 35. Tudo isso vale, mas sendo bem honesto, eu acho que é mais fácil vocês simplesmente saberem que a gente pode multiplicar em linha direto. Então está aqui, ó, 35x teria que ser então igual a 15 vezes 42. Daí então, o nosso x poderia ser 15 vezes 42 dividido por 35. E aí, simplificando o que der aqui, olha, eu posso simplificar, por exemplo, o 15 e o 35. Tanto 15 quanto 35 são divisíveis por 5. 15 por 5 vai dar 3, 35 por 5 vai dar 7. Nós poderíamos simplificar também o 42 com 7. 42 por 7 dá 6, 7 por 7 dá 1. E assim, o nosso x, então, teria que ser igual a 18. Eu precisaria, então, de 18 máquinas. Poxa, Bruno, mas aí, cara, você resolveu, mas não tem alternativa, não tem o 18 nas alternativas. Mais uma vez, onde eu falo, né? Ainda bem que não tem o 18 nas alternativas, porque se tivesse, muito provavelmente alguns candidatos acabariam marcando. Não é para ter o 18 mesmo. O que o enunciado pede é o número de máquinas que o prefeito precisará acrescentar. Então, se inicialmente a prefeitura já dispunha de 15 máquinas, e se nós percebemos que para esse novo tempo seriam necessárias 18, é porque então seria necessário o acréscimo de 3 máquinas, e aqui então é que se encontra a resposta para esse exercício. O gabarito correto acaba sendo a letra D de dado.
está feita, portanto, a primeira questão desta nossa aula, ok? Verifique se ficou entendido. Qualquer dúvida, volte e acompanhe novamente. Se estiver tudo tranquilo, vamos fazer a próxima, que foi prova aí para cargo de técnico em gestão previdenciária. Os examinadores devem ser colocaram um enunciado dizendo que uma empresa com 350 funcionários comprou refeições congeladas suficientes para o almoço deles durante 25 dias. Se essa empresa tivesse 100 funcionários a menos, a quantidade de refeições adquiridas seria suficiente para... E aí nós temos aqui então essas alternativas. Novamente, vocês vão passar pelo enunciado e vão perceber que nós temos aqui a presença de duas grandezas. As grandezas são funcionários e o tempo, que neste caso está sendo medido em dias. O que o exercício afirma é que com 350 funcionários, ou que durante 25 dias nós teríamos alimentação para 350 funcionários. Só que se a empresa tivesse 100 funcionários a menos, bem, com 100 funcionários a menos é porque então essa empresa passaria a ter 250 funcionários. E aí eu gostaria de saber qual seria então o tempo de refeição que nós teríamos para esses 250 funcionários. Então, lá vou eu. Como sempre, receita de bolo. Qual que vai ser o meu combinado com vocês? A grandeza que tiver o X manda, e a grandeza que tiver o X, eu vou imaginar que vai sempre aumentar. A partir daí, eu comparo as duas grandezas, no caso aqui por ser uma questão de regra de 3 simples, eu comparo então essas duas grandezas apenas. Olha, vou até tampar aqui os valores para que vocês não caiam na tentação de ficar olhando para os números a fim de obter algum tipo de resposta através deles. Vamos aqui no raciocínio das grandezas. O enunciado fala sobre refeições, certo? Nós temos um número de refeições congeladas. A grande questão é o seguinte: se eu precisar passar mais tempo com essas refeições, se eu tenho mais tempo, se eu preciso de mais tempo, a quantidade de refeições que eu tenho dá conta de alimentar ainda mais funcionários, ou com a quantidade de refeições que eu tenho, aumentando o tempo, eu teria condição de diminuir a quantidade de funcionários atendidos. Veja se vocês concordam comigo. Se eu tenho ali já um número pré-estabelecido de refeições, quanto mais tempo eu precisar ficar com os meus funcionários, se está aumentando o tempo e o número de refeições naturalmente não se altera, acaba que eu vou ter condição de alimentar menos funcionários. Vão ser duas grandezas, então, inversamente proporcionais. Quanto mais tempo eu tenho, se o enunciado não menciona nada sobre a hipótese de você aumentar o número de refeições para atender isso, então, olha, se você tem mais tempo e se o número de refeições vai ser o mesmo, com certeza você acaba alimentando menos funcionários. Então, aqui no caso, seriam duas grandezas o quê? Duas grandezas inversamente proporcionais, certo? Bom, se as duas grandezas são inversamente proporcionais, o combinado é que nós podemos simplesmente multiplicar em linha. Então eu poderia deixar indicado para vocês que 250 vezes x tem que ser igual a 350 vezes 25, ok? Bom, dessa forma, o x seria 350 vezes 25 dividido por 250. E assim, o nosso x vai ser o seguinte. Olha, você vai cortar 0 com 0. Você vai cortar aqui o 25 com o 25. No caso aqui vai dar 1 e 1. E vai fechar então dizendo que o x tem que ser igual a quanto? Que o x tem que ser igual a 35. Então, resposta aqui, 35 funcionários. E aí, esses 35 funcionários fizeram, portanto, com que o gabarito correto, na verdade, 35 dias, né? Estou viajando aqui. A grandeza aqui no final é dias, então a gente teria alimento para eles para 35 dias. E aí a resposta correta, então, está indicada lá na letra C de casa. Ok?
Beleza, maravilha, está feita essa. Brunão, cara, eu raciocinei de um jeito diferente. Me fala. Não, Bruno, eu imaginei o seguinte, olha, já que tem menos funcionários, com menos funcionários, o alimento que eles têm acaba que vai durar mais dias. Não tem nada de errado, de certa forma é o que está aqui. Quando você diz para mim, eu imaginei que eu tenho menos funcionários e que a quantidade de alimentos vai dar para mais dias, perceba aí o que você está falando, olha, menos funcionários, mais dias. De qualquer maneira, você entendeu que as grandezas são o quê? Inversamente proporcionais. Tudo bem? Então está feito aqui, gabarito correto para essa, letra C de casa, vamos para a próxima. Próxima questãozinha, vem dizendo que se um trem leva 2 minutos para percorrer o trajeto entre duas estações, o esperado é que outro trem, cuja velocidade média é 80% da velocidade do primeiro, percorra o mesmo trajeto em... E aí nós temos aqui então as alternativas. Chamar a atenção de vocês para um detalhe aqui, essa questão ela é até uma questão um pouquinho mais antiga da Fundação Carlos Chagas, mas ainda muito atual com relação ao que eles fazem. Então chamar a atenção de vocês para uma coisa que a FCC adora, que é o tal do tempo fracionado nas alternativas. Então aqui eu vou dar uma dica e, bom, dica não é regra, mas a gente sugere e o que eu geralmente comento com os alunos é o seguinte, se você pegar uma questão de prova que tenha tempo em minutos e segundos, é conveniente talvez que você trabalhe com esse tempo todo aqui em segundos. Como passar de minutos para segundos não é das tarefas mais complexas, é um pouquinho mais seguro que você use então o tempo de 120 segundos, concorda comigo? Já que esse trem leva 2 minutos, então a gente passa a entender que esses 2 minutos correspondem a 120 segundos. A única exceção que eu faço é quando a gente percebe que nas alternativas eu vou ter alguma coisa em 30 segundos, porque aí 2 minutos e 30 segundos eu vejo que vocês percebem que corresponde então a 2,5 minutos. Então se eu faço um exercício e encontro como resposta 2,5 minutos, eu vejo que a gente consegue interpretar um pouquinho melhor a história do 2,5 minutos como se fossem 2 minutos e meio. O grande problema é que para você marcar a letra A, por exemplo, se você deixa o seu tempo em minutos, 2 minutos e 40 segundos equivalem, por exemplo, a esse número aqui, ó, 2,666. Se você não consegue fazer uma associação rápida disso que está aqui com isso, é por isso que eu estou falando, não é legal você deixar em minutos. Então a mesma coisa aqui, olha, tá vendo essa letra C que está aí, falando que a resposta vai ser 2 minutos e 20 segundos? Se você deixa o seu tempo em minutos, 2 minutos e 20 segundos, acaba que você encontraria isso aqui no meio do exercício, olha. Você resolveria e encontraria a resposta 2,333 minutos. Então, disso você teria que converter e chegar aos 2 minutos e 15 segundos. Então, se esses raciocínios não são imediatos para você, faça conforme eu estou sugerindo, passe para segundos. Então, aqui nós vamos ter o tempo que eu vou deixar em segundos e nós vamos ter a velocidade como grandezas nesse enunciado. Então tá aqui, olha, eu tenho 120 segundos e aí, cuidado aqui com a história, porque eles colocam pra gente o seguinte, olha, o trem leva 2 minutos para percorrer o trajeto e aí o que ele coloca é o seguinte, o esperado é que outro trem, cuja velocidade é 80% da velocidade do primeiro. Como que eu faço isso, Bruno, se eu não sei qual era a velocidade do primeiro? Bem, se ele não te deu a velocidade do primeiro trem, você pode tranquilamente atribuir um valor para essa velocidade. Escrevam o que eu estou falando aqui, porque vai ser talvez a primeira vez em que nós vamos citar isso aqui nas questões de regra de 3 da Fundação Carlos Chagas, mas isso também é muito comum na banca. Você pode inventar valores. Desde que vocês inventem valores que fiquem coerentes com a proporção apresentada no texto, não vejo problema algum você trabalhar dessa forma. Então aqui, Bruno, mas aí que velocidade que eu coloco? Bom, vamos fazer com que as contas fiquem simples e que a gente não sofra tanto? Coloca que uma velocidade era 100 e que a velocidade do outro trem vai ser o quê? 80. Pronto.
a velocidade do segundo corresponde a 80% da primeira. Ah, não, Bruno, mas aí eu quero colocar que a velocidade do primeiro era 20. Não tem problema, então você vai ter que calcular quanto que é 80% de 20 e colocar como a velocidade do segundo trem, que seria, no caso, 16. Fiquem à vontade para atribuir o valor, representar essa história da forma que vocês julgarem convenientes. Para facilitar, conforme eu falei, eu vou deixar indicado que é como se o meu primeiro trem estivesse andando a uma velocidade 100 e o segundo, então, com 80% da velocidade dele. E aí eu quero saber, então, qual que é o tempo que ele vai gastar. Olha, lá vou eu. Vou esquecer aqui os valores, porque eu não preciso deles para saber qual é a relação de proporcionalidade entre as grandezas. Vou fingir que eu não tenho valores e a grandeza que tem o x é que para mim vai ser sempre a referência. Então aqui, a grandeza que tem o x é a grandeza tempo. Eu vou imaginar que eu estou gastando mais tempo. Tente pensar comigo qual que é a relação que existe entre tempo e velocidade. Se eu gasto mais tempo para percorrer um determinado trajeto, pode ser com o que for, de carro, de ônibus, de avião, de bicicleta, de skate, do que for. Se você está acostumado a fazer um trajeto e se você percebe que em um determinado dia você gastou mais tempo, é porque o que aconteceu naturalmente com a sua velocidade? Se você está gastando mais tempo, é porque com certeza a velocidade que você está colocando é menor. Por algum motivo, você precisou diminuir a velocidade. Então, as duas grandezas são o quê? São inversamente proporcionais. Pronto, acabou. Precisei olhar para os valores? Não. Eu preciso entender a relação entre as duas. Feito isso, entendido então que essas duas grandezas são inversamente proporcionais, o que nós fazemos? Nós vamos então multiplicar em linha. Lembrem-se de multiplicar em linha. O 80 eu vou multiplicar pelo x e o 120 eu vou multiplicar pelo 100. Então aqui eu passaria a ter 80x, que é igual a 100, que multiplica 120. Daí então o meu x passa a ser 100 vezes 120 dividido por 80. E aí vamos ver o que a gente consegue simplificar aqui. Olha, para início de conversa, obviamente a gente pode cortar um zero daqui de cima com um zero de baixo. Tem aqui o 10 e o 8, por exemplo. Tanto o 10 quanto o 8 são divisíveis por 2. 10 por 2 vai dar 5, 8 por 2 vai dar 4. Posso simplificar também, caso eu queira, o 120 com o 4. Então, 120 por 4 vai dar 30. 4 por 4 vai dar 1. E aí, ok, multiplicando tudo isso aqui, eu acabo encontrando o tempo de 150 segundos. Tempo de 150 segundos. Ah, mas não tem 150 nas respostas. Que bom que não tem, porque foi você que fez uma escolha de pegar e passar o tempo de minutos para segundos. Então aqui agora cabe a nós fazermos a interpretação desses 150 segundos. 150 segundos correspondem a que tempo em minutos e segundos? Se porventura não sair de cabeça, basta que você divida. Vou pegar os 150, vou dividir por 60. 150 por 60 vai dar 2. 2 vezes 60 vai dar 120. 120 para 150, acabou sobrando quanto? Acabou sobrando 30. O que significa isso? Significa então que eu tenho 2 o quê? 2 minutos, o que eu encontro na parte inteira indica a mudança de unidade. Então foram 2 minutos e aquilo que sobrou, sobrou na unidade que eu já tinha. Então sobrou aqui um total de 30 segundos. Então a minha resposta seria essa que está aqui, olha, 2 minutos e 30 segundos, ok? 2 minutos e 30 segundos. O gabarito correto está indicado para vocês onde? Aqui na letra B de bola. Certo? Ah, Bruno, então, achei mais fácil, cara, escrever aquele tempo que estava em minutos e acaba que eu encontrei 2,5 minutos. Aí eu achei mais fácil, porque 2,5 minutos são 2 minutos e 30 segundos. Mas é o que eu falei, acaba que aqui foi, digamos, uma sorte, né? Porque a gente corria risco, igual ali, olha, a gente tinha a letra A, que não era um resultado em minutos que seria tão trivial de ser interpretado.
a letra C, a letra D, a letra E. Então acaba que para quem deixou em minutos, encontrou o 2,5 e nem viu grandes necessidades de passar para segundo nesse exercício, digamos, foi quase um pouquinho de sorte mesmo. Porque se o gabarito fosse letra A ou letra C, talvez isso tivesse dado um pouquinho mais de problema, tá? Então fica a dica para que a gente sempre transforme para a menor unidade, caso role alguma dificuldade aí nessas interpretações de resultados com dízimas, com decimais, envolvendo tempos em minutos e segundos. Vamos passar para a última questãozinha dessa nossa aula. O enunciado está aparecendo para vocês aí. E veio dizendo o seguinte, olha. Uma máquina tem um jogo de 2 rodas denteadas para transmissão de movimentos. Uma roda com 45 dentes e outra com 15 dentes. A cada 3 voltas completas da maior, quantas voltas completas dá a menor? Então aqui, essa questão, apesar de alguns alunos também nem resolverem usando teoricamente o raciocínio de regra de 3, mas é uma questão de regra de 3. Como que a gente poderia fazer então o cálculo do número de voltas aí da menor? Eu tenho 2 grandezas, que são a quantidade de dentes e a quantidade de voltas. Então, o que ele coloca para mim é o seguinte, olha, eu tenho uma que tem 45 dentes e tem uma outra que tem 15 dentes. Aí que ele coloca o seguinte, a cada 3 voltas da roda maior. Bom, a roda maior, naturalmente, é aquela que tem 45 dentes. Aí eu quero saber quantas voltas que dará a menor. Entenda o seguinte, a máquina tem um jogo de 2 rodas denteadas para transmissão de movimentos. É como se eu tivesse isso, né? Olha. Algo desse tipo aqui, ó. Tenho 2 rodas. Só que o que acontece é o seguinte, tem uma que tem mais dentes. Certo? São 45 dentes, enquanto a outra tem 15 dentes. Então o que vai acontecer é o seguinte, veja se você concorda comigo. Quanto maior for o número de dentes que a roda tiver, menos voltas ela vai dar. Em relação a essa que está aqui, por exemplo. Ah, não entendi, Bruno. Vejam, olha, imagine no mesmo espaço de tempo esta roda dando uma volta completa. E no mesmo espaço de tempo esta roda dando uma volta completa. Concorda comigo que por essa aqui tem uma quantidade menor de dentes, que ela vai dar mais voltas? Aí olha até a minha justificativa, olha. Como ela tem menos dentes, ela acaba dando mais voltas. Então, é só para comprovar que essas 2 grandezas aqui, então, são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Se a gente for trabalhar da forma que eu venho sempre fazendo, eu fixaria a minha grandeza com um X com a setinha para cima, e a minha pergunta para vocês seria o seguinte, olha, se a minha roda está dando mais voltas, se ela está dando mais voltas é porque ela tem mais dentes ou menos dentes? É porque ela tem menos dentes, é porque ela tem um comprimento menor, vamos dizer assim. Então, quanto maior o número de voltas, menor terá que ser, portanto, o número de dentes desta roda. Significa, então, que estas 2 grandezas aqui são grandezas inversamente proporcionais. Como que nós encontramos o valor de x a partir daí? Simples, basta que você multiplique tudo em linha. Então, eu passaria a ter 15x, que é igual a 45 vezes 3. Daí, então, o nosso x teria que ser 45 vezes 3, dividido por 15. Logo, o meu x, então, seria 45 dividido por 15 daria 3. 15 por 15 vai dar 1. Então, o meu x passa a ser 9. Esse que está aqui, então, seria o número de voltas da roda menor. Igual eu falei, muitos alunos às vezes não fazem nem o cálculo usando a regra de 3, né? Vão meio que na base da intuição mesmo. Ah, Bruno, poxa, se com 45 dentes dá 3 voltas, com 15 dentes, como eu vi que é inversamente, vai ter que ser o triplo. Então, se dava 3, passa a ser 9 voltas. Pode fazer assim? Claro. Não tem problema nenhum, o importante é que vocês cheguem aqui na mesma resposta que eu, gabarito correto para essa que está aí,
letra B de bola, ok? Fechamos então essa? Maravilha, acompanhe o seu material, que na sequência a gente vai continuar resolvendo aqui muitas questões da Fundação Carlos Chagas. Um forte abraço para todos vocês, fui!